Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Muito bom dia, boa tarde para você, boa madrugada para a rapaziada do Corujão. Tamo junto mais uma vez para falar sobre a AGC, a Assembleia Geral de Cotistas. Nada mais é do que uma grande reunião de condomínio. Como tu bem sabe, um fundo é um condomínio, tá? Lembrando que se você tiver dúvidas, estou aqui à sua disposição em qualquer um desses canais aqui. Tamo junto, rapaziada. Bom, falando sobre a AGC, então o que acontece na prática é o seguinte, meu. Um fundo de investimento, né, é uma reunião de pessoas que coloca sua grana dentro deste fundo e essas pessoas recebem uma parte deste fundo chamada uma cota, ok? Que é como se fosse lá no condomínio um apartamento, cada um tem um apartamento, ok? Legal. Assim como no condomínio, as decisões acontecem nas reuniões, aqui nos fundos as decisões acontecem pelas assembleias, ok? Então a gente tem uma Assembleia Geral ordinária, que acontece sempre, tudo bem? Para demonstração dos resultados do exercício, AGO, uma vez por ano, ok? A gente tem a Assembleia Geral Extraordinária, que é para casos totalmente fora de contexto. Então, aconteceu uma coisa totalmente fora do comum aqui, eu tenho que declarar, tenho que fechar o fundo para novos... Olha, o mercado está totalmente sem liquidez nenhuma, não estou conseguindo transformar os ativos em dinheiro, chama uma Assembleia Geral Extraordinária. E tem essa Assembleia Geral de Cotistas, que é a comum, digamos assim, que são alguns temas que a gente precisa ir para a nossa prova. O que são as competências da Assembleia Geral de Cotistas? O que tem que chamar os cotistas para quê? Porque olha só, o administrador, que é o dono do fundo, entre aspas, vamos lembrar que o dono do fundo, na verdade, é o cotista, né? Porque o cotista, os ativos que estão no fundo pertencem ao cotista. Mas o responsável perante a lei do fundo é o administrador. Algumas coisas o administrador pode fazer sem ter que chamar o cotista. Porém, para algumas alterações, algumas situações, o administrador tem que chamar o cotista para votação. Então, primeiro é aprovar as demonstrações contábeis. Então, vamos lá, chama aqui, como tu sabe, o fundo ele é um CNPJ separado, ok? Ele é um CNPJ, ou seja, ele é uma empresa separada e tem as suas demonstrações contábeis tendo que ser aprovadas. Assim como no condomínio tem lá, olha, fazer a demonstração contábil do condomínio, aqui também tem a mesma coisa. Outra questão importante que tem que chamar uma Assembleia Geral é se for substituir o administrador, o próprio administrador, se for o caso, o próprio gestor ou o custodiante. Por que isso é importante? Porque, olha, o cotista quando entrou naquele fundo, entrou porque ele sabia, o gestor lá, o Lucas, que é o gestor lá, o fulano, que é o gestor lá, é um cara muito bom. Daí tu vai trocar o gestor, putz, meu, eu entrei aqui por causa do gestor X. Vai querer trocar? Vai para votação. Se o fundo quiser se juntar com algum outro fundo, uma cisão, uma fusão, enfim, cisão não seria se juntar, né, mas ser incorporado ou fazer uma fusão com outro fundo, tem que chamar os caras também. Se eu quiser aumentar as taxas, por exemplo, meu, quando entrou aqui, a taxa de administração era 1%. Mas, cara, com 1% não tem mais como trabalhar, eu preciso aumentar para 3%. Pode fazer? Pode, desde que quem vá lá, a maioria que esteja lá, vote que está de acordo com isso, porque é ruim para o cotista isso. Ai, Lucas, por que o cotista iria aceitar? Ora, porque, meu, ou é isso, ou eu vou sair, eu não vou mais ser o teu administrador. E talvez eu seja um bom administrador, talvez tu aceite. Outro, alteração da política, por exemplo. Quando tu entrou no fundo, o fundo era um fundo ativo, ou melhor, era um fundo passivo no Ibovespa. Ou seja, o benchmark era o Ibovespa, né, o indicador de rentabilidade era o Ibovespa, ou seja, é passivo, um fundo mais tranquilo. Eu quero transformar agora num ativo, ou seja, vai incorrer em mais riscos. Aceita? Tu tem que ser votado, é óbvio. Quando tu entrou nesse carro, esse carro andava 80 na estrada. Agora vai começar a andar 120 para chegar mais cedo na praia. Putz, meu, tem que ver se vale a pena ou não. E também em caso de fundo fechado, bem específico isso aqui, tá? Quando quiser emitir novas cotas. No aberto não precisa, porque ele emite novas cotas a qualquer momento, tá bom? Essa é a ideia das competências da Assembleia Geral. Tem que saber esses caras aqui. E eu não iria, já decorei tudo, não sei o que, não sei o que. Não, não precisa ir decorando tudo. Muito mais para tu entender o raciocínio lógico por trás das situações. O que a tua prova já pediu, tá? Para tu saber. Já pediu isso aqui, tá? Quer ver, ó? Isso aqui, tá? E já pediu isso aqui, tá? Que eu lembro. Esses dois caras aí foram situações que já pediram dentro da tua prova. Ou seja, muito mais situações onde afeta efetivamente o dia a dia do teu, do cotista que precisam passar por decisão dele. Legal. Como é que chama para a Assembleia? Como é que acontece? Ó, a convocação do TIT. Como é que se convoca isso aqui? Pelo menos 10 dias de antecedência. Isso aqui já foi questão de prova, tá? Essa bobagem aqui, mas enfim, já foi questão de prova.
tá? A assembleia vai ocorrer com qualquer número de cotistas. Eu lembro muito bem quando eu estava na corretora, uma época que a gente administrava um fundo de investimento lá e a gente precisou chamar uma assembleia para um determinado assunto e não foi ninguém vai na prática, né, cara? E aí, então, aconteceu o quê? Foi um só, se eu não me engano, né? Então, na prática, quem vai lá e vota, tá? Isso aqui já foi questão de prova, tá? Então, se não for ninguém, quem vai lá decide, efetivamente. Né? O que acontece? Quem tem do total de cotas 5%, pode ser um cotista ou grupo de cotistas, tá? 5%, foi questão de prova isso aqui, chatíssimo, vamos lá. Quem detiver 5% ou mais do total de cotas, decoreba. Esse cara também pode convocar uma assembleia. Então, por exemplo, o cara está extremamente insatisfeito. Né? Olha, então, eu quero alterar a política, mas eu sou um mero cotista. O que eu faço? Mando uma carta para o administrador e falo assim, ó, quero que tu convoque todo mundo porque eu quero fazer uma assembleia, quero colocar meu assunto em pauta. Quem é que tem esse direito? Quem tem uma boa percentagem do fundo, 5% pelo menos. Parece pouco, mas é um percentual bem alto, sendo que fundos têm milhões de investimento, milhões de reais normalmente sobre o seu patrimônio, tá? Então, 10 dias de antecedência no mínimo para a convocação. Quem que pode também convocar essas assembleias é o cotista ou o grupo de cotistas que tiver pelo menos 5% total de cotas, tá bom? Legal, né? Dito isso, vou pegar aqui, vamos lá. São prerrogativas para a realização de uma Assembleia Geral, exceto, vamos lá, de baixo para cima. Substituir o administrador? Sim, é uma situação onde eu preciso chamar porque vai trocar o responsável legal, o chefão de tudo. É óbvio. Substituir o gestor? Também eu preciso chamar uma assembleia, porque, putz, aquilo que eu te falei, o cara entrou lá confiando no gestor. Alterar a política de investimento? Sim, porque pode incorrer eventualmente mais risco. Ok? Lucas, já não entendi mais nada, cara. Mexer na taxa de administração também tem que pedir, sim ou não? Aqui tem um grande detalhezinho, né? Reduzir a taxa de administração. Será que eu preciso te chamar e perguntar assim, oi, tudo bem? Tu tá me pagando R$1.000 por mês. Desculpa, R$1.000 por ano. Eu quero te chamar essa reunião, tu vir até aqui para perguntar se tu te importa de pagar só 600. Meu, óbvio que tu não vai te importar, né? Não precisa te chamar uma reunião para perguntar se tu quer pagar menos. Então, é óbvio que para reduzir taxa de administração não precisa de assembleia. Para aumentar as taxas de um fundo é preciso assembleia. Para reduzir, não, tá? Portanto, essa é a exceção e é justamente essa a tua resposta. Lembrando que eu queria a exceção, tá bom? O que não precisava, portanto, tá bom, rapaziada? Então, é isso. Vimos aí já as assembleias de um fundo. A principal delas, a Assembleia Geral de Cotistas. Era isso. Obrigado pela companhia. Tem muito mais aula pra gente. Vamos lá até o fim, ó. Juntos até a aprovação. Você vai arrebentar. Te espero em seguidinha. Tchau!